Apocalipse, capítulo 9, todos encontraram, amém? Glória a Deus. Do versículo 1 até o versículo de número 12, e eu gostaria que os irmãos participassem alternadamente. Eu quero ouvir a voz da igreja. Aleluia. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 está escrito: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, com a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes a ouro, e o rosto deles era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. Semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Vamos orar, queridos. Pai Santo, neste momento te adoramos, agradecidos, ó Deus, por teu amor, misericórdia, compaixão, por tua graça sobre nós derramada pelo teu Espírito Santo, Senhor, que em nós habita. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade em que o Senhor nos concede de nos reunirmos mais uma vez neste santuário para te adorar, para bendizer o teu nome, Senhor, para ouvir a tua voz a falar conosco nesta noite. Derrama, Senhor, do teu Espírito sobre a tua igreja, ó Senhor, sobre cada pessoa aqui presente, Senhor, que todos sejam visitados pelo Senhor e sejam cheios da tua presença, Pai. Abençoa aqueles que não puderam ouvir este santuário por causa da pandemia, por causa das restrições ou por causa de enfermidades. Visita, Senhor, a cada um nos seus lares, aquele, Senhor, aonde esta mensagem gravada vai chegar, Senhor. Entra nos seus corações, na sua vida, com provisão, Senhor, derramando sobre eles também o teu Espírito Santo e dando graça a cada um, Senhor, gerando, Pai amado, o milagre da transformação e da salvação na vida de cada um dos ouvintes. Assim oramos, meu Deus, e te agradecemos em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Nos alegramos por nos reunirmos mais uma vez neste santuário com o único intuito de adorar a Deus
e aprender mais da sua palavra. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, como já de todos é sabido. Nós estaremos estudando o capítulo 9 do livro de Apocalipse, e hoje nós estaremos estudando ainda no desenrolar da abertura do 7º selo, o toque da 5ª e da 6ª trombeta, no capítulo de número 9. Nós estudamos no nosso último encontro o capítulo 8 e o soar das 4 primeiras trombetas da abertura do 7º selo. Como já lemos no prefácio do culto, os 12 primeiros versículos, nós vamos tratar desses 12 primeiros e também dos demais, do 13 ao 21, que trata da 6ª trombeta. A 7ª trombeta ainda está por vir no capítulo de número 11. Ainda estudaremos o 10º capítulo e depois estaremos estudando o 11º, que vai tratar da última trombeta. O versículo de número 1 do texto que nós lemos, ele inicia aqui a saga da 5ª trombeta. Está escrito assim: e o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Este versículo 1, aqui, como já dissemos, é o início deste episódio que trata da 5ª trombeta, do aparecimento dos gafanhotos. E é uma história em que muitos têm medo até de tratar, de falar, de estudar, com medo dos gafanhotos. Mas nós, como cristãos, precisamos ter intimidade com todas as Sagradas Escrituras, e nada para nós pode ser tenebroso, assustador, assombrador. Pelo contrário, nós precisamos estar à vontade ao estudar as Sagradas Escrituras. E aqui, na visão de João, ele vê que uma estrela é caída do céu. O texto não diz que ele vê uma estrela caindo do céu, mas ele vê uma estrela que foi caída do céu e sobre a terra, e foi-lhe dada uma chave. Essa estrela recebeu uma chave. Nos versículos subsequentes nós vamos entender que essa estrela não é um meteoro. Essa estrela se trata de um anjo. Estrela na Bíblia, ela não tem uma única interpretação. Dependendo do contexto, ela pode representar uma pessoa, uma liderança, ela pode representar um anjo, seja ele caído ou um anjo santo de Deus. Então, estrela na Bíblia, ela pode ter vários significados, e nesse contexto, a estrela da visão de João, ela representa o próprio Satanás. Ele é a estrela caída do céu, e nós temos um paralelo desse texto aqui no livro do profeta Isaías, aonde essa estrela é mencionado também, a estrela que caiu do céu, a estrela da alva, que era preciosa e era líder e dominava sobre as nações, mas que caiu e foi desolada. É um paralelo desse texto do versículo 1 que nós estamos observando aqui. Aleluia. Vamos para o versículo número 2, que é a sequência
desta visão. O versículo 2 diz que abriu-se o poço do abismo e subiu fumo, fumaça, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, ou seja, o espaço sideral, a atmosfera ficou escura. É como se fosse aí o despertar de um vulcão, em que aquela fumaça, aquela grande chama produz uma fumaça, uma nuvem muito densa, e cobre todo o sol naquela região, e fica-se tudo escuro. Uma visão semelhante João teve quando aquele anjo, o anjo do abismo, que recebeu neste momento uma chave. Observe que ele não tem a chave na mão, ele recebe a chave, porque a chave do inferno e da morte está nas mãos de Jesus. Aleluia! A ele foi dado a chave do inferno e da morte, mas ela será dada ao anjo do abismo naquele momento, e ele abrirá os ferrolhos do poço do abismo, com a autoridade dada pelo próprio Senhor. E então sairá aquela fumaça, vai se escurecer. Nós observamos que o mundo começa com a escuridão e vai terminar com a escuridão. Quando tudo começou era escuro, e o Senhor criou a luz, e depois organizou os astros, e fez o dia e fez a noite. Neste momento, nos tempos do fim, também será uma escuridão terrível. Vários fenômenos acontecerão que trarão escuridão, escuridade física e também escuridão moral e espiritual para aqueles que habitarem na terra nos tempos do fim. Prossigamos então. O que é o poço do abismo? É uma cisterna. Nós não temos aqui a dimensão do tamanho do poço do abismo, mas sabemos que este lugar é um lugar terrível, e é um lugar enorme, porque lá estão aprisionados todos os espíritos que se rebelaram contra o Senhor, e eles estão presos ali. No livro de Ezequiel também cita 7 nações que desceram ao poço do abismo, e as suas sepulturas estão ali no mais profundo daquele fosso. Então nós entendemos que é um lugar tenebroso, é um lugar terrível, é um lugar de tormenta, é um lugar de total separação de Deus, mas é um lugar escondido, certamente nas regiões do Hades. Hades significa escondido, e ali estará aquele poço, e os espíritos que ali estão, conforme diz Pedro na sua segunda carta, estão aprisionados, reservados para o grande dia do juízo. E naquele dia então, com a abertura da tampa daquele poço, sairá a nuvem, a grande fumaça, e junto com esta fumaça também virão aqueles espíritos. Leia comigo na sequência o versículo 3: e do fumo, ou seja, da fumaça, vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Não foi uma fumaça de gafanhoto, foi uma fumaça de poluição, mas desta fumaça saíram os gafanhotos. E esses gafanhotos, como eu disse, eles não são os animais literais que comem a plantação de legumes, eles não são os pequenos insetos chamados gafanhotos, eles são os espíritos que estão ali aprisionados e serão libertados naquele dia com uma função específica de atormentar a terra e os que nela habitam. Aleluia. Vamos para o versículo de número 4: e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma,
nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Observe que estes gafanhotos aqui, eles são seres inteligentes, eles não são meros insetos. Eles são chamados de gafanhotos porque João não encontrou aqui outra nomenclatura para comparar aqueles terríveis monstros, aqueles terríveis animais. Eles não devorarão nenhuma erva verde. Nós sabemos que o gafanhoto natural, ele se alimenta de ervas, das folhas das árvores. Eles destroem plantações, pomares e etc. Mas aqueles gafanhotos, eles receberão uma ordem expressa que não danifique nenhuma árvore, nenhuma plantação, mas que apenas atormente os homens. Então observe que aqueles monstros que serão libertados ali naquele dia, eles são seres inteligentes e cumprirão ordens. E a ordem, como eu já disse, ela será para danificar os homens, para perseguir os homens, para atacar os homens que habitarão sobre a terra naqueles dias tenebrosos. Aleluia. Observe o versículo número 5: e foi-lhe permitido que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Eles receberam uma ordem para não danificar árvores, vegetação, e que atacasse apenas os homens, mas eles não podiam fazer além daquilo que foi lhes determinado. Eles não poderiam devorar os homens, matando os homens, apenas o atormentassem. E o tormento do escorpião, daquele monstro, daquele animal chamado aí de gafanhoto, mas com uma peçonha de um escorpião, ele vai atacar a humanidade, os homens, e as pessoas padecerão grandes tormentas. Eu não sei se tem alguém aqui presente que já foi atacado por um escorpião. Se perguntasse por uma raia, muita gente, quem sabe diria: eu já fui atacado por uma raia. Mas o escorpião é mais raro aqui na nossa região. Temos um aqui, irmão Josa já foi, atacado por um escorpião. Não é muito comum na nossa cidade, na nossa região, mas em várias cidades do Brasil é muito comum a presença de escorpiões, e é terrível. O escorpião, ele causa dores terríveis e pode levar até a morte, é peçonhento, e habitam geralmente embaixo de pedras soltas, de algum material, de caixas velhas, dentro de caixas e assim por diante, e é muito terrível. Eu não conheço ninguém que foi atacado por um escorpião que não precisou de socorro, de tomar uma medicação, que não passou mal. Agora você imagina um exército de terríveis animais, que o seu ataque é para o homem como o ataque de um escorpião. E ele recebeu ordens para por 5 meses perseguirem a humanidade, atormentarem os homens. Essa nomenclatura de 5 meses, ela é conhecida nas Escrituras também em outro juízo que Deus trouxe para a humanidade. Lá no livro de Gênesis, nós encontramos o episódio do dilúvio, e ali a Bíblia diz que por 5 meses Deus fez cair água sobre a terra. Desde o mês de maio até o mês de setembro, caiu água sobre a terra. Do dia 17 de maio, que é o segundo mês no calendário judeu, o primeiro mês é abril, Abib, o segundo mês é o mês de maio,
do dia 17 do mês de maio ao dia 17 do mês de setembro, caiu água sobre a terra e inundou toda a terra. No dia 17 de setembro, as águas do dilúvio pararam de cair, e aí levaram-se 6 meses para secarem-se e encontrar terra seca. Aqui também, no Apocalipse, Deus determinou 5 meses para que os escorpiões atormentem a humanidade. Não pode matar o homem, mas vai atormentar de forma terrível, a ponto de o homem desejar a morte, ao invés de lutar pela vida. Vamos para o versículo de número 6, onde está escrito: e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Poucas vezes na Bíblia nós encontramos o homem em busca da morte. Geralmente o homem foge para não morrer, na verdade. O homem faz qualquer sacrifício para não morrer. Mas aqui nós também encontramos na poesia de Jó, quando Jó descreve que o anjo, o rei da tormenta, ali provoca dores terríveis, a ponto de as pessoas buscarem a morte, cavarem em busca da morte e não a encontrarem. Semelhantemente, aqui também no livro de Apocalipse, no texto em questão, os homens buscarão a morte, entrarão nas cavernas e suplicarão que as cavernas caiam sobre si, buscarão a morte a qualquer custo, mas a Bíblia diz que a morte fugirá do homem. Será um tempo de juízo terrível, onde o homem terá todo o tempo para refletir na sua vida, para ter a oportunidade de se arrepender e buscar a Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo assim o homem não buscará a Deus. Vamos ao versículo 9. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Aqui nós não temos mais como presenciar esse tipo de ruído, mas nós imaginamos que sejam barulhos de muitas rodas de ferro rodando de uma forma que não é lubrificada e provocando um ruído estridente, um ruído poluente aos ouvidos. Assim era o barulho provocado pelas asas daqueles terríveis gafanhotos quando voavam em bandos e em nuvens. Mas eles não formaram uma nuvem como os gafanhotos naturais, eles se espalharam por toda a terra e foram no seu caminho, e não desviaram do seu caminho nem para a direita nem para a esquerda, e cumpriram o seu propósito. É claro que eu estou falando no passado, porque nós estamos falando de uma visão, mas tudo isso vai acontecer ainda no tempo vindouro, que nós entendemos que é os tempos do fim, e os tempos do fim estão se aproximando. Nós precisamos estar cada vez mais pronto, como já foi dito aqui hoje, para o arrebatamento da igreja, queridos, porque todos estes acontecimentos, eles não serão para a igreja de Cristo, mas serão para a humanidade que habitarem a terra após o arrebatamento da igreja. Então, como vocês puderam observar, a descrição desses animais, desses monstros aqui é terrível. E continuando descrevendo no versículo 10, afirma que eles tinham caudas semelhantes a serpentes, a arguilhões, com poder de danificar os homens por 5 meses, repetindo o que foi dito lá no versículo 5. Aguilhões, esporões, algo forte, tanto morde, porque os seus dentes são como de leões, como ataca com seus aguilhões, com seus esporões.
cauda semelhante às do escorpião, caudas terríveis e com arguilhões nas suas pontas. Essas são as características. Ainda falando sobre eles no versículo 11, você vai observar que eles têm um rei. Sabemos que apesar de o gafanhoto natural voar em bandos, eles não têm um líder, eles não têm um rei. Mas estes aqui, apesar de não voarem em bandos para um só lugar, eles têm um rei. E qual é o rei destes, eu quero chamar sempre de escorpiões, destes gafanhotos aqui? É o próprio anjo do abismo, conforme está escrito aí no versículo de número 11. O seu rei é o anjo do abismo, que em hebreu é o seu nome Abaddon e em grego Apolion, ou seja, é o próprio Satanás, é aquele que recebeu a chave e abriu o fosso, e abriu a porta daquela grande fossa do poço do abismo e liberou ali aqueles espíritos com essa finalidade, como um juízo de Deus sobre a terra e sobre a humanidade. Então ele estará na liderança deste grande ataque. Ele também será o instrumento de Deus para trazer juízo sobre a terra, sobre os homens pecadores que com a sua ignomínia não aceitaram o sacrifício do Calvário como redentivo para as suas vidas. E assim nós concluímos esta primeira fase do capítulo de número 9, e o versículo número 12, ele diz assim: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Observe que no capítulo 9, 8, quando nós encerramos, lá nós lemos que falamos dos 3 ais, aonde uma voz dizia: ai, ai, ai daqueles que habitam sobre a terra. E aqui no versículo de número 12 diz que a presença dos escorpiões por 5 meses sobre a terra, atormentando a humanidade, é o primeiro ai, mas ainda resta 2 ais, ou seja, 2 momentos terríveis de sofrimento, sombrios e de dor para a humanidade. Observe o versículo de número 13, que abre aí o espaço para a 6ª trombeta, que é a 2ª fase deste capítulo. Está escrito: e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu-se uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Um altar com 4 pontas. Nós já falamos sobre o altar na presença de Deus, diante ali do trono de Deus, e aquela voz certamente seria a voz do próprio Deus. E na sequência do capítulo 14 nós vamos entender qual era a ordem da voz de Deus para aquele 6º anjo naquela hora. Leia comigo o versículo 14, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aqui nós observamos que a visão se depara exatamente no Oriente Médio, na região da Palestina, ou seja, na região do Estado de Israel. O rio Eufrates, ele é citado, mencionado nas Escrituras 21 vezes, e 5 vezes ele é chamado de um grande rio, talvez porque ele seja o maior rio da Palestina, um rio que percorre cerca de 3.000 e poucos quilômetros, sendo ali 1.900 quilômetros navegável da sua foz, entrando no continente 1.900 quilômetros navegável por pequenas embarcações. É um rio que mede de 200 a 400 metros de largura, de 4 a 10 metros de profundidade. Então é um grande rio, é um rio quase que do tamanho do nosso rio Tocantins, pouco menos expressivo, claro, mas um rio de importância, por isso chamado
nas escrituras por 5 vezes de o grande rio. Os judeus daquela época o chamavam de o grande rio. E aquele rio, amados, segundo a visão aqui de João, tem 4 anjos ali, esperando para agirem no momento que a 6ª trombeta tocar. Observe que nós estamos aqui no 7º selo. O 7º selo, ele é composto pelo toque de 7 trombetas, e nós estamos estudando exatamente a 6ª trombeta. Mas o que vai acontecer, pastor, quando tocar a 6ª trombeta? Observe o versículo 15: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. Olha só, esses 4 anjos, eles vão usar certamente a guerra para destruir cerca de 1/3 da população viva sobre a terra naquela época. Estes anjos, eles não matarão diretamente as pessoas, mas certamente, invisivelmente, eles estarão influenciando a guerra contra, principalmente, o povo de Deus, contra o povo de Israel e contra as nações ali, porque o cenário que nós vamos observar lá no capítulo 16, esse mesmo rio Eufrates, no derramar da 6ª taça, que é o cumprimento, na verdade, dessas trombetas aqui, nós vamos estudar lá na frente. Este rio Eufrates se secará e servirá de passagem para a entrada dos reis do Oriente, que virão contra a região do Oriente Médio. Mas nós vamos estudar com mais detalhes lá no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Vamos para o versículo de número 16. Observe que aí no versículo 16 dá-se o número do exército, tá? E o número dos exércitos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. Aqui não é mais gafanhotos, aqui agora são cavalos e seus cavaleiros, e eles têm também características assustadoras. Os gafanhotos eram como cavalos, ou seja, preparados para a guerra, como cavalos preparados para a guerra, mas não eram cavalos. Observe que o texto diz que eles eram como cavalos, mas aqui descreve a forma deles. Já aqui nesse texto está se referindo literalmente a cavalos montados por cavaleiros de guerra, tá? E o número deles eram 200 milhões. É muita gente. Imagine a população do Brasil inteira reunida em um só lugar, armada para a guerra, para a batalha. João não conseguiu contar 200 milhões, ele apenas ouviu o número de 200 milhões, porque é uma multidão praticamente inumerável para se contar, né, naturalmente. O versículo 17: e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Observe aqui que tanto os cavalos quanto os cavaleiros tinham couraças, como que escamas de ferro sobre o seu peitoral, ou seja, intransponível, invencível. E observe que aqui na visão de João saía fogo e fumaça da boca destes cavalos, fogo com enxofre. Observe que são 3 coisas letais ao homem se não forem controlados: o fogo, a fumaça e o enxofre. São 3 componentes aqui. Isso nos dá a entender que João estava vendo ali algo futurista, porque cavalos não sai fogo das suas bocas,
não sai fumaça e também não sai enxofre. João, ele teve aquela visão de cavalos, porque cavalos na sua época era a arma de guerra mais poderosa. O exército mais poderoso da época de João montava cavalos e puxavam carros de ferro. E João teve aquela visão, a visão para a sua época, mas uma visão futurística. Observe que saía fogo, fumaça e enxofre. Da boca de que na atualidade que sai fogo, fumaça e tem cheiro de enxofre, cheiro de pólvora? Armas de guerra. E você vai ver a descrição desses cavalos aqui nos próximos versículos, para nós compreendermos melhor sobre a mensagem que João tentou passar para a igreja sobre este episódio da sexta trombeta. O versículo de número 18: por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Tá? O versículo 19: porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Tá? Observe que esses cavalos da visão de João, eles tinham bocas que saía esses 3 elementos, e também caudas como de serpente, que tinham cabeças e tinham bocas, claro, e com estas caudas danificavam, dando ainda uma ênfase muito maior a pensarmos que isso seja equipamentos modernos de guerras, que têm bocas, ou seja, que atiram tanto para frente quanto para trás. Hoje nós temos mísseis, nós temos aviões de guerra equipados com equipamentos de guerra e bombardeiam para todos os lados. Então isso dá uma ideia, um vislumbre de tecnologia, e que esses 3 elementos são usados hoje com muita perícia e poder letal: a fumaça, o enxofre e o fogo. Mas prossigamos. O versículo de número 20: e eu quero só reforçar aqui, amados, sobre um texto que eu passei lá na primeira fase, sobre os gafanhotos, e agora eu quero também frisar sobre estes cavalos, que foi dado poder para eles danificarem os homens que não tinham o que em suas testas? O selo de Deus, a marca de Deus. E que referência é esta, pastor? Observe que no nosso último encontro, no capítulo 8, nós nos deparamos com o episódio da marcação de 144 mil judeus, 144 mil pessoas da linhagem de Israel. E essas pessoas ainda estão nesse cenário aqui. Então esses 2 exércitos, tanto o exército de gafanhotos como o exército de cavalos, que aqui na nossa interpretação é um exército de homens equipados para a guerra com grande poderio bélico, não poderão ferir os 144 mil judeus selados com o selo de Deus em suas testas. Apenas danificarão aqueles que não terão a marca do Deus de Israel nas suas testas. Tá, queridos? Vamos para o versículo número 20, já quase que finalizando esta parte da sexta trombeta. Está escrito assim o versículo 20: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver,
que nem pode ouvir e nem podem andar. Aleluia. Nós observamos aqui que o texto fala de demônios e fala também de ídolos, tá? O texto faz uma alusão ao Salmo 115, do versículo 4 ao 7, aonde ali o salmista descreve que os ídolos deles, ou seja, dos homens pagãos, dos homens mundanos, para nada servem, né? São prata, ouro, mas não tem mãos, não tem boca, não falam, não tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não tem cheiro, não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Está lá no Salmo 115, versículo 4 ao 7. Nesta visão de João, esse texto faz alusão, um paralelo a isto aqui. Os ídolos feito por mão humana é uma abominação ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador. E a Bíblia diz que neste tempo, se hoje a idolatria impera, a idolatria reina no mundo em todos os aspectos, imagine naquele tempo. A Bíblia diz que nos tempos dos fins, o anticristo, ele influenciará a idolatria e a adoração a demônios. O próprio Satanás será adorado. As pessoas se rebelarão de tal profundidade, com tamanha profundidade, que adorarão ao próprio Satanás, prefigurado no anticristo. Adorarão o falso profeta, que fará parte da corte do anticristo, e adorarão aos demônios, e também adorarão a todo tipo de imagem, de escultura, que é uma abominação. A Bíblia chama de prostituição a adoração à idolatria. Nós observamos que todo esse sofrimento, ele não foi apenas para fazer o homem sofrer, ele não foi apenas para massacrar a humanidade, mas Deus também dá tempo para este homem se arrepender dos seus pecados, refletir no seu erro e buscar o perdão de Deus. Mas aqui no versículo subsequente, eu quero ler para você, está escrito: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Prostituição aqui não é no sentido de prostituição sexual, está falando da idolatria. Sempre que a Bíblia fala de prostituição contra o Senhor, é prostituição porque está adorando a outro Deus que não é o Deus verdadeiro, tá? Não se arrepender das suas prostituições, nem das suas ladroices. Nunca se viu no mundo um tempo de tanta ladroice como nós estamos vendo na nossa época, e isso vai ainda se multiplicar de uma forma exponencial no período da grande tribulação. Os homens terão seus corações de tal maneira endurecidos e corrompidos que não se arrependerão, mesmo debaixo de tremendo juízo. Ao invés de eles buscarem arrependimento e buscarem o Senhor da vida, eles buscarão a morte. Eles adorarão o próprio Satanás, o falso profeta, o anticristo e as suas hostes, mas não se arrependerão dos seus pecados e não buscarão o Criador. Mas Deus dará a oportunidade para que assim eles possam fazer e encontrar a salvação, se quiserem, porque Deus é justo. Apesar de o tempo da graça já ter se fechado com o arrebatamento da igreja, mas como nós já estudamos no nosso encontro anterior, ainda haverá salvação na grande tribulação. Aqueles que serão salvos pelo sangue das suas próprias vidas. Então, queridos, nós observamos aqui que aqui está o segundo ai da coletânea dos 3 ais. Nós não temos condições, espaço para estudarmos agora a sequência, seria o capítulo 10, mas na próxima semana eu te convido a participar
deste culto, deste momento de estudo da palavra de Deus, para que nós possamos estar, de fato, informados a respeito destes acontecimentos. Mas esses acontecimentos não é para a igreja, pastor. Qual a importância de conhecermos? Nós precisamos conhecer as Escrituras para saber defender a razão da nossa fé, como muito nos advertiu o apóstolo Pedro. E eu quero convidar você para estudar as Escrituras conosco. Aleluia. Quero louvar a Deus pela tua vida e reforçar, como sempre faço no final de cada estudo, que a salvação ela é de graça. A salvação ela é dada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu no Calvário por nós, já pagou o preço da sua redenção. Basta você agora crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele, arrepender-se dos seus pecados, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida, e você será livre desses flagelos que virão contra a humanidade sobre aqueles dias, os dias tenebrosos do juízo de Deus sobre a humanidade. Portanto, eu te convido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.